Oi, gente, bom dia. É muito bom nós estarmos aqui para conversarmos sobre a palavra de Deus nesse dia 12 de fevereiro. E eu quero te convidar a comigo meditar num texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16, que diz assim, ó: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a luz e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está aqui orientando, ou está incentivando um grupo enorme de pessoas que andava com ele. Uma multidão de pessoas estava ali para ouvir o seu discurso. Aqui é o Sermão da Montanha, onde tinha um número muito grande de pessoas para ouvir o que ele tinha para dizer. E ele então disse para essas pessoas o seguinte: brilhe a vossa luz, permita que resplandeça a luz que há em vocês. Mas que luz que havia nessas pessoas? Eram pessoas que estavam se sentiam oprimidas pela ocupação romana, se sentiam oprimidas pela religião estatal, se sentia oprimida pelo banditismo, se sentia desprestigiada pela política da nação, porque a nação judaica, no período de Jesus, ela estava vendida aos cuidados do Império Romano. Existia um grupo de aristocratas, composto na sua maioria por saduceus, que eram os homens da terra, e essas pessoas, elas ajudavam o Império Romano a oprimir o povo judeu. E, de certo modo, eles não tinham a quem recorrer. Então, quando Jesus aparece falando uma mensagem de esperança, uma mensagem do surgimento do reino de Deus, que é maior do que os reinos da terra, e eles esperavam mesmo que Jesus fosse o Messias, que de fato era o Messias, mas eles aguardavam que Jesus ia fazer um trabalho messiânico de depuração da terra, ou seja, de tirar a ocupação romana e colocar um reino de paz, estabelecer um reino de paz, de igualdade, de amor, de fraternidade. E eles então aguardavam isso. Então essa multidão que já estava cansada e já não tinha mais como gritar, porque já choravam por justiça e não tinha quem fizesse justiça, essas pessoas estavam ali ouvindo Jesus. E o que ele tem a dizer para elas é o seguinte: brilhe a luz de vocês, resplandeça a luz. Mas que luz? Que luz que eles iam resplandecer? Jesus estava chamando de dentro deles uma luz que o próprio Deus coloca na gente. Porque muitas vezes as pessoas veem na gente uma luz que a gente mesmo não vê. E essa luz que as pessoas veem em nós não tem nada a ver conosco, é o próprio produto do Espírito Santo. Se você vai observar no Sermão da Montanha, no capítulo inicial, no início do capítulo, na verdade, né? Do capítulo 5 aqui de Mateus, a gente fala assim, ó: bem-aventurados os humildes, que são aqueles que dependem do favor dos outros, bem-aventurados que choram, que são os quebrantados de coração, né? Bem-aventurados os mansos, que são os gentis, os tolerantes, bem-aventurados os sedentos por justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventuradas as pessoas que são puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, os que sofrem defendendo a justiça. Ele fala: vocês são bem-aventurados, porque se vocês têm esses comportamentos, significa dizer que a luz do Evangelho, que a luz do reino de Deus já está dentro de você. Não é para fazer um esforço para isso acontecer. Quando a luz do Evangelho está dentro da gente, naturalmente a gente se torna uma pessoa humilde, naturalmente se torna uma pessoa quebrantada, os que choram, né? Naturalmente se torna uma pessoa tolerante, os mansos, né? Ou sedento por justiça, misericordioso, de coração purificado, limpo, né? Pacificador, quer buscar a paz a todo custo e vai sofrer porque vai defender a justiça. Então, naturalmente, uma pessoa que a luz do Evangelho está dentro dele, ele se torna essa pessoa. Então, o cristianismo, caminhar com Jesus e resplandecer a luz de Cristo, não é um esforço que eu tenho que fazer. Não, o esforço que eu tenho que fazer é deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele dentro de mim. E quando ele faz o trabalho dele dentro de mim, a minha luz sai. Por isso que ele falou o seguinte: o poder do Evangelho é tão grande que é semelhante a uma cidade edificada sobre uma montanha. Não tem como ela ficar escondida.
O poder do Evangelho, Jesus, Paulo vai falar sobre isso em Romanos 1,16, né? Que o Evangelho é um poder transformador. E é tão transformador que o mesmo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, que a pessoa se torna uma nova criatura, uma nova criação. Ela é feita novamente, ela é reproduzida, ela é reengendrada, né? De novo, pelo poder do Evangelho. E o mesmo Paulo vai dizer em Romanos 12, que é metanoia, muda a mentalidade. Não é só mudar comportamento, é mudar a mentalidade. E isso não se faz por um esforço, isso se faz pelo poder do Evangelho. Então ele diz aqui, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Como que a minha luz vai brilhar? Através da manifestação de perdão, através da manifestação de amor, de bondade, de esperança, de exortação, que é o aconselhamento. E quando eu animo uma pessoa, quando eu incentivo uma pessoa, através do testemunho. A minha luz vai brilhar à medida que eu deixar o Espírito Santo irradiar a luz dele através de mim, sabe? Tem pessoas que dá muito gosto ficar por perto delas, né? Porque elas irradiam muita luz. A gente sente muito a presença de Deus. Tem pessoas que aquilo que exala dela, aquilo que sai dela, faz lembrar Jesus, né? A gente quer estar perto porque promove na gente a energia que vaza dela, que chega na gente, promove uma sensação de bem-estar. Você lida com gente assim? Você já teve o privilégio de lidar com pessoas assim? Eu tenho o privilégio de lidar com muita gente assim lá na igreja, em outros lugares, outros ambientes, que eu conheço, pessoas que realmente deles exala o poder do Evangelho, a luz que brilha, né? A luz que brilha. O apóstolo Paulo falando sobre isso também em Filipenses 2,15, ele vai falar assim, olha, brilhe a vossa luz como astros no mundo, brilhem como astros no mundo, nesse mundo que está em trevas. Né? Brilhar a luz significa também eu viabilizar o caminho dos outros, eu pavimentar o caminho dos outros com amor, com singeleza de coração, com alegria, favorecendo, dando apoio, oferecendo um ombro amigo, oferecendo uma palavra. Jesus vai dizer que uma pessoa dessa natureza, dessa envergadura, ou com tanta virtude do Espírito Santo em si, até um copo d'água que ele oferece para uma pessoa é oferecido com tanta luminosidade do Espírito Santo que ele recebe galardão de profeta. Isso é muito sério, isso tem muitos desdobramentos no mundo espiritual, entende? Então está para além de comportamento, é realmente a virtude do Espírito Santo dentro da pessoa, que transforma a pessoa num cidadão do céu. Afinal de contas, as bem-aventuranças é o manual do cidadão do céu. Só que a gente comete o erro de ler as bem-aventuranças querendo forçar nossa vida a ser aquilo ali. E não tem que forçar. Não é por força nem por violência, nem está escrito em Ageu, é pelo meu espírito. É o Espírito que produz isso. E para dar uma chancelada nisso que eu estou dizendo, lá em Isaías 60, vai dizer assim, ó, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60 é um contexto do que o povo estava todo destroçado dentro do cativeiro babilônico. E eles precisavam reconstruir as suas próprias vidas e reconstruir sua terra. Mas como eu vou fazer isso? Sem força, sem dinheiro, sem força de trabalho, porque eram as pessoas mais idosas. Como é que sem força de trabalho, sem material humano, né, para a realização dessas coisas, como que eu vou levantar e resplandecer, Isaías? Fala isso para a gente. Isaías capítulo 60, versículo 1, fala isso pra gente, como é que eu vou resplandecer? Ele fala assim, ó, a sua luz já vem, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor é que te levanta, é que faz você resplandecer. Existem momentos na vida que você está triste, precisando de conselho, mas Deus te usa para aconselhar alguém. Existem momentos na vida que você está precisando de oração, mas Deus te usa para orar por alguém. Existem momentos da vida que você acha que está precisando de luz, mas Deus te usa como luzeiro na vida de alguém. Isso é produto do Espírito Santo. E essa é uma das belezas, ou talvez a maior das belezas, de andar com Deus. É que a gente é superado ao máximo, né? Dentro da nossa fraqueza, limitação, dentro da nossa fragilidade, das nossas debilidades humanas, elas são superadas pelo poder do Espírito Santo que nos habita. Então, quando ele diz aqui, você é a luz do mundo, é o sal da terra, ele está dizendo assim, vocês não sabem o potencial que está dentro de vocês, à medida que o Espírito Santo, que é o reino de Deus em si, habita em vocês.
À medida que o Espírito Santo habitar dentro do seu coração, você desconhece o poder que você tem de iluminar a vida de alguém, o poder que você tem de dar sabor à vida de alguém, de ser diferente na vida de uma pessoa, de dar um verdadeiro testemunho. A gente acha que dar testemunho do Evangelho é falar o tempo todo. Não é falar, é só permitir que o Evangelho viva através da gente. Que Deus te abençoe e que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, ilumine a nossa mente para entender essas realidades, sabe? Porque para a gente não confundir a nossa caminhada com Deus com religião. Religião, a gente tem que forçar comportamento, forçar santidade, forçar tudo. Religião é isso. Cristianismo, o Espírito Santo mesmo vai nos moldando e as coisas vão acontecendo, a santidade vai acontecendo, a iluminação vai acontecendo naturalmente, porque é trabalho dele. É isso que está escrito lá em Romanos 8, por exemplo, em todas as cartas de Paulo, para tudo enquanto é lado está escrito isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Deixa eu falar alguns nomes aqui que eu já fui cobrado, tá? Irmã Ana Machado, irmão Gleison Machado, Jusilane, Alice, Davi, Carlinha, Sandra, Karine, pastor Rubinho, que bom que você está aí, meu irmão. Adriana, Deus abençoe a vida de cada um de nós. E amanhã, se Deus assim permitir, a gente se encontra. Aqueles que eu não falei o nome, porque eu não estou vendo aqui, mas Deus te abençoe de igual modo, tá bom? Fique com Deus.